Boa noite, graça e paz, tudo bem? Um prazer estar aqui sempre com vocês. Eu me sinto em casa mesmo, uma delícia estar aqui com vocês. E eu sei que o Espírito Santo quer ministrar o seu coração agora também, amém? E eu gostaria de orar antes de começar. Coloca a mão no seu coração, realmente. Peça para o Espírito Santo aumentar o amor dele no seu coração. Realmente é um amor que cura. Eu sinto o Espírito Santo colocando a mão dele e se movendo dentro de algumas pessoas. Eu acredito que ele está ordenando emoções. É como que se ele estivesse organizando a casa por dentro. Colocando as coisas em cada lugar, tirando algumas coisas, aumentando outras. Deixa o Espírito Santo ter liberdade dentro de você agora para organizar suas emoções. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha realmente ter liberdade nessa noite. Eu oro por uma organização emocional. Sentimentos no lugar certo. Deus, aqueles que estavam talvez intensificando a emoção além do que deveria, eu peço que o Senhor venha ajudá-los agora a diminuir essa intensidade, colocar no lugar certo. Diminui, Deus, a intensidade de sentimentos ruins e aumenta a percepção agora da presença do Senhor para uma ajuda e um sentimento aumenta, amplifica os bons sentimentos e traz paz. Príncipe da paz. Ordena agora, Espírito Santo de Deus, paz aos pensamentos, aos sentimentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sinto de verdade o Espírito Santo querendo organizar emoções. Que você possa permiti-lo mexer dentro de você. Em áreas talvez até que doam, mas que você permita isso. Amém? Eu gostaria de falar sobre uma vida que vale a pena. Eu sei que eu escrevi um livro sobre como lidar com a morte, mas eu digo que a morte me ensinou a viver. Ela me ensinou várias lições, e uma delas foi realmente a valorizar mais a vida. E eu sei que Deus sonhou com a sua vida. Antes de você existir, Ele sonhou com você. Sendo você planejado ou não pelos seus pais, você é um sonho de Deus. Mas eu sinto que Deus Ele quer nos ensinar a viver, para ter uma vida com propósito, uma vida que vale a pena, uma vida que vai fazer sentido à luz da eternidade. Tem inclusive um dos livros que eu li na minha adolescência, juventude, nos primeiros livros que eu li, assim, Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Excelente, e me ajudou muito nesse aspecto já de ver a minha vida com um propósito eterno. E eu gostaria de falar sobre 3 pontos principais dessa vida que vale a pena. A primeira coisa é uma vida com propósito. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, vai falar: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A sua vida tem um propósito. O seu tempo tem um propósito. Tudo que você faz tem um propósito. Sabe, nós devemos ser guiados por tudo que nós fazemos, o que nós queremos alcançar com a nossa vida, com o nosso tempo, mesmo que seja um propósito de, por exemplo, descansar, um propósito de não fazer nada, mas cada detalhe da nossa vida deveria ter um propósito. A nossa vida deve ser guiada por um propósito. Por isso nós precisamos ser intencionais em cada dia. Aprender a remir o tempo.
A gente reclama muito falando, né? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo. Peraí, gente, todo mundo tem tempo. A questão é, você pode não ter a prioridade para aquilo que você quer ou não fazer. Todos nós temos 24 horas no dia. E é interessante que, geralmente, a gente tem um período, por exemplo, de 8 horas de trabalho, né? Geralmente as pessoas trabalham 8 horas por dia. Quem é mãe, trabalha em casa, é 24 horas, né? Mas 8 horas é uma jornada normal de trabalho. Vamos colocar aqui, 8 horas você trabalha. Mesmo que você não consiga dormir esse período, geralmente é 8 horas de sono, né? Muitas vezes as pessoas dormem menos do que isso, mas é um horário normal de dormir, 8 horas no dia. Se o dia tem 24 horas, não é pegadinha, gente, é simples matemática, né? Tem 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo, o dia tem 24 horas. Sobraram quantas horas? 8. Aí você pensa, o que você faz com essas 8 horas extras? Aí você pensa assim, sério que é para ter 8 horas sobrando no meu dia e eu não sei o que eu faço? É claro que essas 8 horas inclui um horário para comer, para tomar banho, de ir e vir, mas quando você para pensar, são 8 horas que às vezes você está correndo atrás das coisas e não está nem percebendo. Aí você fala, não, além de trabalhar eu estudo, tá bom, então você estuda geralmente umas 4 horas, mesmo que você coloque, né, 1 hora para ir, para voltar, contando 5 horas, ainda tem 3 horas no seu dia. E aí parece que 3 horas é pouca coisa às vezes, mas quando você pensa, mesmo que seja 3 horas, em uma semana você está falando de 21 horas. Quase um dia inteiro. E aí a gente vê o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Porque o nosso tempo está sendo consumido. E cada dia que passa, nós estamos mais próximos do fim da nossa vida. E isso não é uma maneira mórbida, negativa de ficar pensando. É realmente pensando, o que eu quero fazer com a minha vida? Sabe, quem tem problema de procrastinação, isso deveria ser o melhor jeito de colocar um ponto final na procrastinação. Pensar que a sua vida tem um fim e que você não sabe que fim é esse. É triste você pensar assim, tem às vezes filmes, coisas que colocam nesse sentido, mas se você soubesse que você tinha um determinado período de vida, o que você faria com aquele período de vida? Sabe, quando a gente pensa, e esse eu gosto de pensar, né? Quando eu vou dormir pensando, eu arrependi de alguma coisa no meu dia hoje. Eu estou em paz com todo mundo. Eu teria feito alguma coisa diferente. Pensando sempre que se fosse o meu último dia, como teria sido, terminaria aqui a minha vida. Quando eu penso em viver com propósito, eu vou estar sempre dando um passo cada vez mais em direção ao propósito. Essa é a minha jornada, caminhar para esse propósito. E é uma coisa que eu sinto Deus nos ensinando, querendo nos ensinar a aproveitar a jornada, não só o cumprir algo. Eu sei que a gente olha muito a vida pelas coisas que a gente consegue cumprir. Quando a gente completa algo. Quando você termina a faculdade, quando você casa, quando você... Sabe, parece assim que marcos só que merecem ser celebrados. Mas a jornada do dia a dia precisa ser celebrada. É você conseguir cada dia. Sabe, é você viver com um propósito. E Deus nos chamou para isso. Existe um propósito para todas as coisas embaixo da terra, inclusive a sua vida. E se eu perguntasse para você agora, para você escrever numa folha de papel, qual é o propósito da sua vida? Será que você conseguiria me dizer de forma clara? Todos nós temos um propósito, não se engane nisso. E é uma das coisas que a gente mais faz enquanto Escola Nova Geração. Eu sou professora numa escola ministerial em Brasília. Vários, né, de vocês, inclusive a pastora, vieram para a escola fazer um mergulho com a gente. Temos, né, a escola online. Inclusive começamos agora as inscrições, uma nova turma, ainda dá tempo se alguém quiser entrar. Na verdade já baixamos o preço de quando vocês participaram, então quem tiver interesse pode me procurar, tem desconto para o grupo também. Tem a forma independente de fazer também. Obrigada. Mas é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, e eu pessoalmente como pessoa, é ajudar as pessoas a descobrirem os seus propósitos de vida. Porque depois a gente vive de uma forma tão mais intencional.
sabe, sabendo o que nós precisamos e queremos fazer. Quando você sabe o porquê você nasceu, você sabe dizer sim e não para as coisas de uma forma muito mais clara. Você vai dizer não para tudo aquilo que te afasta do seu propósito e sim para aquilo que te aproxima dele. O que vai te ajudar, pelo menos, a dar um passo em rumo dele. E aí, quando a gente faz as coisas com a intencionalidade que Deus colocou no nosso coração, a gente vai ter paz ao viver em cada dia, sabendo que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E isso vai me levar para esse destino, com segurança para aquilo que Deus tem. E por isso a gente precisa aprender a remir o tempo, a ter tempo de qualidade com as pessoas ao nosso redor, sabe, para não termos arrependimentos. Eu lembro, por exemplo, quando a minha avó morreu, mãe do meu pai, ela morava em uma fazenda, em uma cidade umas 2h30 daqui, no norte de Goiás. E a gente quase não ia lá, a gente ia períodos de férias, às vezes uma vez por ano, né? E aí, naquela época não tinha internet, celular, como essas coisas, né? Na fazenda era difícil falar, então não era uma coisa assim de manter contato sempre. Ela morreu em 1999. Então já tem um tempo aí, né? E quando ela morreu, claro, a gente parou tudo que estava fazendo e foi para lá, para o velório, o enterro dela. E eu lembro do meu pai com tristeza dizer isso, sabe? Ele falou, eu arrumei tempo para vir agora, né? Por que eu não arrumei mais tempo enquanto ela estava em vida? Sabe, com aquele arrependimento de eu poderia ter vivido mais, eu poderia ter aproveitado mais. E quando a gente vive uma vida plena, a gente não vai ter esses tipos de arrependimentos no final. E eu tenho a felicidade de, ao contrário do meu pai ter tido isso com a mãe dele, não ter isso com meu pai. É claro que o meu pai morreu, eu tinha 21 anos de idade. Ele tinha 48 apenas. É claro que eu queria até hoje ele comigo. Né? O pastor fala de chorar no livro. O livro também foi regado a lágrimas. Em momentos muito fortes depois da perda do meu pai, de não tê-lo, por exemplo, no dia da minha formatura, no dia do meu casamento, no dia que a minha filha nasceu. E fora disso, esses dias eu vi alguém falando sobre o processo de luto, que às vezes o que a gente mais quer são os dias comuns, não são os dias extraordinários. É a falta de sentar para tomar café com uma pessoa que todo dia você tomava, sabe? É aquela coisa do comum, do dia a dia, que a gente mais sente falta. E aí, esse arrependimento de, sabe, poder sentir que eu poderia ter vivido com meu pai, é claro que eu gostaria que ele estivesse mais comigo durante a minha vida, mas eu sinto que o que eu vivi com ele foi tempo de qualidade. No dia que ele faleceu, era 3 de novembro, e era no dia anterior feriado, né, dia dos finados, dia 2, e a gente teve um dia mais tranquilo em casa, e à noite tinha culto. A gente foi para o culto, quando a gente voltou para casa, acho que já era umas 11 horas da noite, eu tinha faculdade no outro dia, ele tinha que trabalhar, mas era dia de lua cheia. E a gente gostava de olhar a lua. Aí o que a gente fez quando a gente chegou em casa? Ele apagou as luzes da casa, a gente deitou no chão da varanda e fomos olhar a lua. Ele deitou no chão, eu deitei de um lado, a minha irmã caçula deitou no outro. E a gente ficou olhando para a lua. E sei lá, eu não me lembro quanto tempo que foi, eu sei que, sei lá, talvez tenha sido apenas 5, 10 minutos. Mas eu não sabia que ele era o meu último momento com meu pai. E quando eu olho para trás, eu vejo que foi o meu último momento com meu pai, eu não me arrependo daquilo, sabe? Se eu soubesse que teria sido o último momento com ele, eu teria feito a mesma coisa. E eu acho que é isso que faz a diferença quando a gente pensa em viver uma vida com propósito, com a intencionalidade de viver bem. Se a gente aprender a aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado, e isso é o que temos de mais precioso, sabe? Quando alguém morre, o carro fica na garagem, o dinheiro fica na conta, as roupas ficam no guarda-roupa. Dá muita dor e às vezes trabalho para quem fica aqui para cuidar disso tudo. Por isso o que mais importa na vida são as pessoas que a gente tem, os relacionamentos, o viver bem. E é por isso que nesse segundo ponto que eu gostaria de falar, de uma vida que vale a pena, além de uma vida com propósito, é uma vida leve e feliz. Eu trabalho muito com cura da alma, com Shift, que é o que a gente chama hoje de ministério, né, de souls, de ministrações. E uma das coisas que eu acho mais fantástica que Deus nos deu a capacidade foi de perdoar alguém. Já pensou se a gente guardasse o rancor, a dor, a raiva, a tristeza, a decepção de tudo que nos fizeram de mal?
que bola de dor abundante nós seríamos, que a gente ia andar com isso tudo, sabe? Mas a nossa capacidade de perdoar nos leva a ter uma vida leve. Perdão, gente, não é sentimento. Não é quando eu não sinto mais algo contra alguém que eu perdoo. Eu perdoo porque eu decido perdoar. Isso é algo que eu faço com relação à pessoa. Não depende do outro. Por isso que eu posso perdoar, inclusive, alguém que já morreu. Eu não preciso do consentimento dela para eu perdoar. E quando a gente não perdoa, é como se a gente tomasse um veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Porque quando a gente não perdoa, o mal quem está fazendo é a nós mesmos. E é provado cientificamente que a falta de perdão gera, inclusive, doenças psicossomáticas, geram tumores, gastrites, câncer. Então, e é outra coisa, sabe? É tão ruim quando você tem raiva de alguém que você não consegue perdoar. Toda vez que você olha para aquela situação, aquilo dói. Isso é um dos sinais que a gente fala sobre cura da alma. Como que eu sei que eu fui curado ou não com relação a algo? Quando você lembra daquilo, aquilo não te traz dor. Isso é um sinal que você foi curado. Se você lembra, isso te dá raiva, nojo, em qualquer sentimento ruim, você ainda não foi curado daquilo ruim que te fizeram. Mas quando você consegue perdoar, isso é tão libertador. E aí a gente passa também a ressignificar. Para ter uma vida leve, a gente precisa aprender a ressignificar as coisas na nossa vida. Os momentos mais difíceis, as dificuldades, a ressignificar tudo. Sabe, a verdade é que nós vamos falhar durante a nossa vida, nós vamos errar muitas vezes. E se a gente ficar preso no que a gente fez de errado, do que fizeram conosco, a gente nunca vai para frente. A gente tem que olhar para aquilo e falar, eu errei. O que eu posso aprender com isso? Como que eu posso aprender a não repetir isso? E ressignificar aquilo, sabe? Para mim, por exemplo, um dos momentos mais marcantes da minha vida foi, sim, a morte do meu pai. Mas um dia o Espírito Santo me deu uma visão de algo que ressignificou para mim a morte do meu pai. Meu pai morreu num acidente de carro, a gente não esperava, né? Foi uma coisa assim, muito rápido. E estudando sobre o luto, né, mexendo muito, escrevendo sobre isso, conversando com pessoas, fazendo grupo terapêutico com pessoas enlutadas e tal, a gente vê vários cenários diferentes. E, inclusive, eu já perguntei antes, né, a gente falou, o que será que é pior? Você despedir ou não despedir de uma pessoa para morrer antes, né? Porque quando você despede, você tem a oportunidade de despedir, geralmente a pessoa morre com enfermidade, você vê a pessoa definhando, e isso é muito doloroso também. Mas o não conseguir despedir da pessoa, isso também é difícil. Na verdade, faz o processo de luto ser mais lento, mais difícil. Porque você, às vezes, fica muitas vezes na negação. Processo de negação maior. Na fase do luto, né? E eu não tive a oportunidade de despedir do meu pai. E para mim, então, foi um momento muito difícil da morte dele. Mas um dia eu vi algo diferente. Eu vi a morte aos olhos do meu pai. Então eu imaginei como se eu estivesse no lugar dele, né? De repente no carro, de repente no acidente, de repente morreu, de repente no céu. E a imagem que eu tive dele chegando no céu, e isso, gente, foi algo que eu estava visualizando, né? Se foi assim ou não, já não sei se era Deus simplesmente colocando meu coração em paz. Mas eu quero também dizer, né, que, para não falar que eu estou inventando heresia, né? O pastor depois corrigiu falando aqui. Mas Jesus mesmo falou para o ladrão lá na cruz, falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, existia algo que eu acredito que depois da morte, a pessoa ela vai estar num lugar já de consciência com Deus. E aí é como se eu visse o meu pai chegando no céu e, na verdade, para ele, estava um momento de muita alegria. Deus o recebendo com tanta alegria, sabe? Com refrigério por tudo que tinha sido a significância e o propósito da vida dele. E falando, e aí de repente ele reencontrando a mãe dele. Que ele tinha tido tanto pesar de ter pedido, reencontrando o pai, que ele perdeu quando ele tinha 8 anos de idade. Reencontrando o irmão dele, que morreu num acidente de avião, quando ele estava junto com o avião. E aí eu comecei a visualizar aquilo, e a alegria de Deus e aquilo, e de repente, o evento, o mesmo evento que para mim tinha sido de tanta dor, tristeza e depressão, eu vi que para ele foi um momento de alegria. E aquilo foi um momento que eu ressignifiquei aquilo também. Porque eu não posso ser egoísta de só pensar em mim. É lógico que até hoje eu sinto falta dele, eu queria que ele estivesse aqui ainda. Mas eu sei que para ele foi muito melhor estar na glória com Deus.
Era algo que ele era tão apaixonado por Jesus e falava e pregava tanto, e ali ele estava na plenitude. E aquilo foi uma das coisas que Deus me ajudou a ressignificar a morte dele. Porque enquanto nós pensarmos que a nossa vida é só isso aqui, que acaba com a morte, realmente a nossa vida não vai fazer tanto sentido. O sentido da vida está em achar o sentido da vida. E aí, eu acredito que a gente só encontra esse real sentido quando a gente vê a nossa vida além dessa morte. E eu comecei a ver que a morte não é o fim, é uma passagem para a eternidade. Eclesiastes 3 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Foi Ele que colocou em nós o desejo de viver para sempre. E aí quando a gente entende, imagina que essa aqui é uma linha do tempo. E aqui, né, a criação do mundo, e antes Deus já existia, então no começo, não tem começo para Ele. Aí imagina aqui a criação, Adão, Moisés, Jesus vivendo aqui na terra, os dias de hoje, e aqui, né, toda a eternidade, até Jesus voltar e a eternidade. Aí imagina que aqui estamos no tempo de hoje, e dentro desse negocinho aqui tem um centímetrozinho aqui, 1 milímetro, que é a sua vida. A sua vida vai ter a continuidade, mesmo depois da sua morte. Sabe? E aí, quando a gente entende esse propósito, que a minha vida aqui é limitada, mas a minha vida física não é o todo, se a gente realmente entender isso, a gente ia valorizar muito mais as coisas do céu, as coisas eternas, as coisas que vão perdurar, e não ficar com picuinha com coisas aqui da terra que vão ficar aqui. A gente ia ter uma mentalidade de uma visão muito maior, se a gente entendesse isso. Que a nossa vida não é só por aquilo que está aqui. O pastor Gustavo, meu pastor lá da igreja de Brasília, ele fala muito isso. Ele fala que a gente não pode trocar o que é eterno por aquilo que é momentâneo. E às vezes a gente faz muito isso. Então, para ter essa vida leve, feliz, a gente precisa aprender a usar o perdão, a ressignificação das coisas, saber aproveitar a jornada, divertir, rir. Sabe, a gente ser feliz. Muitas pessoas durante o luto, elas se culpam e elas não se permitem nem rir. Parece que se rir vai estar ofendendo quem morreu. Porque tipo, não, eu não posso ser feliz, eu não posso rir, eu tenho que estar enlutado agora. E às vezes a gente não se permite ser feliz. Sabe, sendo que o propósito que Deus nos fez, Ele nos fez para sermos felizes. E a gente precisa nos liberar para isso. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o filme do livro A Cabana. Tem uma parte, Jesus ele é muito divertido, né? No livro, no filme, tem uma parte que Jesus quer brincar com o Mackenzie e correr em cima das águas. Vocês se lembram dessa cena? E aí, tipo assim, é aquela imagem que eu tenho de Jesus, de um cara leve, feliz, que quer se divertir, sabe? Eu falei ontem com as mulheres aqui, estava falando do aplicativo que tem um seriado, né? Quem gosta de séries aí, um seriado The Chosen, que são os escolhidos, e tem também em português, mas tem que baixar o aplicativo, o app, para poder assistir. E aí eles trazem um Jesus tão humano, um Jesus tão de boa, e é assim que eu vejo Jesus, sabe? E Jesus, ele é a representatividade de quem Deus é. Ele é a imagem do Deus invisível. Então Jesus é esse cara feliz, alegre. Às vezes a gente vê muito a imagem de Jesus só como aquele cara sofrendo na cruz. E aí, quando eu estava fazendo a escola ministerial na Bethel, lá em Redding, na Califórnia, tinha uma imagem que ficou viralizada entre nós lá, de alguém que tinha desenhado um Jesus muito feliz, acho que fazendo um joinha, rindo, fazendo assim, piscando. E às vezes a gente não dá a liberdade de pensar assim, num Deus divertido, num Deus alegre, num Deus que gosta de fazer piada, sei lá, parece falar, Deus fazer piada, que heresia, Débora, você está... Sabe, a gente às vezes parece que assim, não pode. Gente, Deus nos fez para sermos felizes. Ele é o próprio amor, Ele é a alegria. O fruto do Espírito é amor, a alegria. E aí, quantas vezes você pode pegar versículos sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se é a alegria dEle, quer dizer que Ele é um Deus alegre, Ele é um Deus feliz. Às vezes a gente já acorda mal-humorada, a gente já acorda de cara emburrada, a gente vive dando patada no nosso cônjuge o dia inteiro, nos nossos filhos, a gente está irritado com todo mundo no trabalho. Gente, será que isso é vida? Será que vale a pena viver assim? Qual foi a última vez que você riu tanto que você quase fez xixi na roupa, que você deu crise de gargalhada e não conseguia parar? Sabe, eu tenho a tendência de ser uma pessoa muito séria.
E aí eu falo isso a alguns amigos, algumas amigas, que eu preciso estar mais perto junto. Sabe aquele tipo de pessoa que está fazendo piada o tempo inteiro, que está rindo, que está fazendo brincadeira? Eu falei, eu preciso estar mais perto dessas pessoas para balancear minha vida, para trazer esses momentos de risada. E a gente tem que fazer a mesma coisa em tudo que a gente faz. A gente tem que viver uma vida leve, para fazer valer a pena, sabe? Salmos 90, no versículo 10, diz assim, ó: os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Eu sempre lembro, né, quando eu era criança, adolescente, eu via as pessoas falando, nossa, passa tão rápido a vida, parece que foi ontem. E eu sempre achava isso assim, conversa de velho, né? E falando assim, que passa rápido nada, você está com 40 anos, 50 anos, como é que você consegue falar isso? E eu estava, né, pensando que 15 anos estava levando a eternidade, porque o 18 nunca chega, né? Os 20, a hora de namorar. E aí, tipo, você ficava assim, meu Deus, essa vida não passa. E aí, estou eu aqui, quase chegando nos 40, pensando isso mesmo. Quando a gente pensa assim, nossa, isso foi há 20 anos. Você fala, o quê? 20 anos? 30 anos? Né? Aí você pensa assim, meu Deus, como isso passa rápido mesmo. Passa rápido e nós voamos. E a gente precisa saber ter a sabedoria para contar os nossos dias, como Salmos 90, nesse mesmo capítulo, versículo 12, fala. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Deus, eu quero viver uma vida que vale a pena, eu quero viver uma vida que faz sentido à luz da eternidade. E é um dos meus pensamentos, às vezes eu vou dormir, eu penso, hoje, o meu dia fez sentido à luz da eternidade? O que eu fiz hoje? Eu gastei tempo de qualidade com a minha filha, eu ajudei meu irmão, eu comi com a minha família, eu trabalhei, eu fiz isso, aquilo, outro, eu provi para a minha família. Sabe, você começar a pensar, falar, não, teve sentido o que eu fiz. Eu ensinei, eu aprendi, eu perdoei, eu pedi perdão, eu reconheci que eu errei. E aí vem uma das coisas que eu acho mais chaves para ter uma vida leve e feliz, é a gente aprender a ter relacionamentos saudáveis. É a gente investir nos nossos relacionamentos. Não tem casamento que não possa melhorar. Não tem relacionamento com os pais que não possa melhorar. Sempre pode melhorar, sempre tem o que melhorar. Sempre pode ficar melhor, sempre pode ficar mais leve, mais divertido, mais pleno. Sabe, às vezes a gente fica pensando muito assim, eu vou trabalhar muito para juntar a aposentadoria e curtir a vida. Gente, quem te garante que você vai chegar lá, em primeiro lugar? Segundo, quem que vai garantir que você vai ter vigor para fazer o que você quer fazer hoje, às vezes você está postergando? A gente tem que fazer enquanto estamos vivendo. Sabe, é importante a gente descansar, a gente ter férias, a gente ter dias off, a gente dormir. Gente, se não fosse importante dormir, Deus não teria ensinado isso para a gente e ter feito a gente dormir. Mas você já parou para pensar que 1/3 da nossa vida, nessa lógica de 8 horas por dia, a gente vai passar dormindo? Ou seja, uma pessoa que vive 100 anos, no final da vida ela vai ter dormido 30. Parece um desperdício de vida, né? Fala, não, mas se a gente não dormir esse tempo, a gente não consegue vigor para viver bem. Então a gente precisa sim descansar, aproveitar, tirar férias, relaxar, organizar as finanças para poder realizar os sonhos, fazer viagens, criar memórias. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sem dó de ficar gastando dinheiro, viagens. Porque eu sei que eu estou criando memórias, relacionamentos ali, coisas que vão ficar. E é tão gostoso a gente, né, nesse tempo de pandemia, muitas vezes a gente não conseguia sair. Muitas vezes eu e o Brandon, meu esposo, a gente sentava e falava, vamos ver as fotos das nossas viagens? Não dá para viajar, vamos ver as fotos. E aí só de ver as fotos, a gente, isso já acontece com você também, se você vê a foto, você lembra da emoção que você estava sentindo no momento, só de ver a foto a gente começa a ficar mais feliz, alegre e tal. Isso é algo legal para a gente fazer. Sabe, e aprenda algo, que o tempo, a gente fala muito que tempo é dinheiro, mas tempo é mais do que isso, tempo é vida. Não coisifique a vida, aprenda a valorizar cada tempo, a ter as prioridades certas, a fazer aquilo que Deus realmente está te chamando para fazer. Eclesiastes 3:12 diz assim, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Isso é o Salomão, o sábio dos sábios, dizendo. Então nós precisamos aprender realmente a ser feliz, a praticar o bem, escolher ter uma vida leve. Não deixar a vida passar, mas viver a vida. Sair desse lugar de vitimismo, onde todas as coisas acontecem a mim, e fazer acontecer. E isso independe
do governo, de quem está no governo, da situação política, econômica. É você viver sendo responsável pelo aquilo que está ao seu alcance, por aquilo que está nas suas mãos, e você fazer a diferença com isso. Sendo responsável por aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? E o terceiro e último ponto, além de ver uma vida que vale a pena, uma vida com propósito, uma vida leve e feliz, a terceira coisa é uma vida com legado. Eu trabalho também, eu sou advogada e trabalho também com essa parte de planejamento sucessório. E a gente vê muito essa questão, né? Inventar é uma coisa que dá problema, né? Mesmo nas famílias mais tranquilas, mesmo quando você quer doar de uma coisa para outra, às vezes ainda tem as arestas e tanta coisa às vezes que fica mal resolvida e difícil. Mas sabe algo que é mais do que herança? É o legado. Herança, às vezes, são essas coisas que você está deixando fisicamente para os outros. Mas legado são aqueles princípios e valores eternos. Aquilo que você ensina que o dinheiro não pode ensinar. Sabe, eu acho que um pai, ele ganha muito mais, ou o filho ganha muito mais, quando o pai o ensina a cuidar de finanças e fazer dinheiro, do que simplesmente deixar um bem para ele. Porque senão ele não sabe administrar o bem, ainda perde o dinheiro e fica tudo ruim. Por isso que a educação financeira é tão importante, porque mesmo que você deixe nada para o seu filho, ele vai aprender a fazer as próprias coisas dele. E o legado é esse impacto que a gente quer deixar na vida de alguém. A nossa vida tem um impacto, saiba disso, a sua vida tem um impacto. Você escolhendo deixá-lo ou não, você está construindo um legado. E a minha pergunta é, qual tem sido a sua influência na vida das pessoas ao seu redor? Cada ato, cada palavra, cada dia, ela tem a possibilidade de um impacto profundo. Porque o impacto, ela tem. E qual é esse impacto? Qual é esse legado que você está escrevendo? Imagina só, o que você gostaria que as pessoas falassem sobre você no seu aniversário de 80 anos? Imagina só, você chegando aos 80 anos, vamos fazer uma festa para você. E as pessoas vão vir falar algo sobre você. O que você gostaria que elas falassem? O que mais chamaria atenção em você? Qual que é a sua característica mais forte? Quais foram legados, construções, coisas que você conquistou durante a sua vida? O que eu quero conquistar lá, eu preciso começar a fazer hoje. Eu preciso fazer esse direcionamento hoje. Você quer ser lembrado como uma pessoa amorosa? Olha para o seu dia a dia. Eu estou amando as pessoas no hoje. Eu quero ser lembrado como uma pessoa generosa? Eu estou abençoando as pessoas ao meu redor. O Bill Johnson fala que o favor de Deus na nossa vida nunca é só para nós mesmos. Ele só vai ter o seu objetivo completo quando eu abençoar alguém ao meu redor. Ele sempre fala que a bênção de Deus na nossa vida é sempre para fluir ao redor. Não é para ficar só na nossa vida. Então, quais são as bênçãos de Deus hoje que tem impactado a vida das outras pessoas? E sabe, um dia eu chorei muito quando eu percebi isso, que aquilo que Deus colocou na minha vida para eu construir, o meu chamado, ele é maior do que a minha vida. Ou seja, aquilo que Deus está colocando para eu fazer, ele deve continuar mesmo após a minha morte. São coisas que nós podemos fazer para tocar gerações que às vezes a gente não vai nem conhecer e encontrar. E uma das formas disso, inclusive, é em como ensinar os nossos filhos. E a perpetuidade que eles vão dar, em como eles vão viver a vida. Então eu gostaria que você refletisse hoje, qual legado você está construindo? Como que você pode tocar o destino dos filhos dos seus filhos? Como que você pode tocar talvez uma geração que você nem vai conhecer? O que são coisas que você gostaria que essas pessoas se lembrassem? Esses dias eu estava falando isso com a minha mãe. Eu falei, mãe, quais são histórias e coisas que você gostaria que os seus filhos, seus netos se lembrassem? Porque eu estava falando, né? Dos meus sobrinhos e filha, ninguém chegou a conhecer o meu pai. Então, eles conhecem o vovô Miguel, como a minha filha mesmo vê a foto na parede, eu falo, quem é esse aqui? O vovô. Ela sabe quem é o vovô Miguel. Mas o que ela sabe dele é tão pouco e é aquilo que eu vou passar. Às vezes está tão claro na minha mente quem ele era, as características dele, as histórias que eu vivi, mas a minha filha, para ela, não. E eu falei para minha mãe, mãe, o que a senhora gostaria de deixar? As histórias para lembrar, as coisas. Eu falei, vamos gravar isso. Eu vou
faço umas perguntas para a senhora me responde. Quem sabe, né, eu posso escrever um livro para a nossa família dessas histórias, dessas coisas. Quais são os principais ensinamentos que a senhora e o papai tiveram na vida, da história de vocês, como vocês se conheceram, detalhes e coisas que, vamos supor, depois que a minha mãe morrer, os meus filhos e netos talvez perguntem, e coisas que eu não vou saber. E que a gente precisa deixar registrado. Então, pensa hoje, o que é que você gostaria que a sua descendência soubesse? Você sabe que, na verdade, o livro A Cabana foi assim? O autor, ele escreveu um livro que era para ensinar princípios para os filhos dele. E aí acabou virando esse best-seller e filme e tantas coisas mais. Mas o intuito dele era deixar um legado para os filhos. E nisso, lembre-se de honrar aqueles que vieram antes de você. A gente nunca constrói algo do zero, a gente sempre está construindo no fundamento de outra pessoa. E é legal quando a gente pensa em legado, é uma frase que eu ouvia muito lá na Bethel. Eles falavam assim, que o nosso teto seja o chão de vocês, que o nosso teto seja o chão da próxima geração. E isso é legal, é aquele romper que você teve durante a sua vida, as pessoas que vão adiante de você podem começar a partir dali. Da revelação, do que você conseguiu. E eu sei, por exemplo, coração de pais, eles sempre querem dar aos filhos o que eles não tiveram. Porque eles querem que os filhos vão além. E isso é legal porque um pai saudável, uma mãe saudável, eles não sentem inveja dos filhos conquistarem aqueles que eles não conquistaram. A Bíblia, na verdade, fala que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Então, quando o arqueiro ele lança a flecha vai muito mais longe de onde ele estava. Então, é normal isso. E quando a gente pensa em legado, é isso mesmo. É projetar algo que vai além. E aí a gente tem que ser grato pelo preço daqueles que pagaram o preço antes de nós. Entendendo que esse é um legado que ele vem em continuidade. Então, quando a gente entende que somos uma pessoa de propósito, a gente quer gerar transformação e a gente deixa um legado. E aí eu gostaria que você refletisse e pensasse, o que é que você está construindo que permanecerá mesmo após a sua morte? Pensando na sua vida até hoje, quais são os seus principais arrependimentos? Eu sei que, geralmente, quando se pergunta em pessoas no final da vida delas quais foram os arrependimentos que elas tiveram durante a vida, elas têm muito mais arrependimento do que elas deixaram de fazer do que aquilo que elas fizeram. Muitas vezes a gente fica com medo de arriscar, a gente fica com medo de fazer as coisas. Uma das perguntas chaves que eu gosto de fazer para as pessoas, para ajudá-las a descobrir o chamado, o propósito delas é: o que você faria se você tivesse todos os recursos ao seu dispor? Dinheiro, equipe, tudo. Pensa naquilo que você tem tudo a seu dispor. Tempo, o que você faria? E o que você faria se fosse 100% de certeza que não daria errado, que você não falharia? O que você faria? Geralmente a resposta dessas perguntas é o seu chamado de vida, é a sua missão de vida, é a razão pela qual você nasceu. E às vezes você tem medo de fazer, porque você tem medo de fazer e dar errado. Mas se você tirasse o medo da equação, você estaria indo naquela direção. E muitas vezes o medo é aquilo que está nos empurrando para trás. O que você ainda gostaria de fazer na sua vida quando você pensa e fala, nossa, antes de morrer eu gostaria de visitar tal lugar, de fazer tal coisa, de lá. Quais são aqueles, em inglês a gente tem essa lista, né? Bucket list. Qual que é a lista de coisas que você gostaria de fazer? A gente tem que começar a fazer hoje, sabe? E aí eu pergunto para você, será que você tem feito a sua vida valer a pena? Será que você tem vivido com propósito? Será que está fazendo sentido? Será que está leve? Será que está feliz? Será que você está construindo esse legado? A vida só faz sentido quando achamos o sentido dela. E eu acredito que a gente só acha o sentido da vida quando a gente olha bem dentro dos olhos de Deus e a gente se encontra ali. A nossa identidade nele, o nosso propósito. E terminando, eu gostaria então de falar um pouco do meu livro, para nós orarmos. O livro que eu escrevi é Alguém que eu amo morreu, e agora? Eu falo sobre a minha história de luto, né, de como foi perder o meu pai, como foi vivenciar aquilo. Eu falo um capítulo sobre o aspecto emocional, psicológico, sobre as fases do luto que a psicologia que acredita que existem. Eu compartilho meu coração em vulnerabilidade. Sim, é doloroso, e sim, se a pessoa estiver em luto vai ser difícil. Eu já até tenho recebido muitos feedbacks muito positivos, mas eu sei que aqueles que
estão evitando viver o propósito, o processo do luto, muitas vezes eles não conseguem passar do primeiro capítulo, porque dói muito e eles não querem encarar a dor. E é uma das coisas que eu falo, o processo de luto saudável, ele tem começo, meio e fim, e você precisa abraçar a tristeza. Você precisa entender que aquele momento é de dor. Senão você nunca vai sair dele. E não é o tempo que sara as feridas, é o amor. Não é o tempo que faz passar o processo do luto. Tem gente que vive o resto da vida em luto. Consegue recuperar algumas coisas ali, mas não consegue superar. Existe essa fase de superação no processo de luto. Como eu falei para vocês, é lógico que eu sinto falta do meu pai, mas eu consigo falar dele para vocês e falar do acidente e falar das coisas sem me derramar em choro aqui. Mas isso não significa que eu não chore pela ausência dele. Isso não significa que existem dias que dói mais, que a gente sente mais dor. E eu até falo sobre isso no livro. Datas marcantes são mais difíceis. O aniversário da pessoa, o aniversário de morte, datas especiais, comemorativas que faziam juntos, Natal, Ano Novo, tudo isso são dias mais difíceis, isso é normal. Às vezes, quando a gente vive um processo de luto, parece assim, que você vai melhorando, aí vai ficar só melhor agora. Aí você tem uma recaída, um dia super para baixo. Isso é super normal. E a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. A gente não pode querer negar a dor, fugir dela. E aí, então, eu falo, né, sobre o aspecto emocional. E aí eu falo sobre o aspecto espiritual. Eu falo onde Deus estava quando isso aconteceu. E aí, como advogada, eu falo sobre a parte administrativa, burocrática. E muitas coisas também para se fazer antes da morte, preparação. Porque quando não se tem nenhuma preparação, na hora da morte, a gente não tem cabeça para ficar pensando em coisa administrativa. Então, a gente tem que pensar em certas coisas. E aí, essa primeira parte do livro, a segunda, ela é focada na vida, justamente porque a morte me ensinou a viver. E aí eu falo muito sobre essa palavra de hoje aqui, sobre uma vida que vale a pena terem, com relacionamentos saudáveis, focando na vida com legado, uma vida que vale a pena, com propósito. Eu falo sobre isso, sobre relacionamentos saudáveis e vários aspectos, e ter essa vida que vale a pena, com propósito. E realmente, assim, eu tenho recebido muito feedback positivo. Eu lancei no final do ano passado e muitas pessoas têm lido e encontrado. E esse foi o intuito que eu escrevi, para ser fonte de consolo e de esperança para as pessoas. De inspiração, de que é possível ser feliz mesmo depois da morte de alguém que tanto ama. A vida continua. O maior desafio é você aprender a viver com a ausência dessa pessoa. Porque o buraco dela vai ficar ali, a lacuna vai estar. Mas a gente tem que aprender a continuar a viver. E esse é o desafio. E eu gostaria de orar agora por todos nós, para que nós possamos aprender a ter essa vida que vale a pena. Para que quando a morte chegar, e infelizmente isso não é ser profeta do mal, porque até que Jesus venha, todos nós passaremos por esse momento. Todos nós seremos entes queridos que morrerão, ou um dia nós seremos o ente querido de pessoas. Nós iremos. E aí, a melhor coisa para ajudar nesse processo de luto e ter um processo mais saudável é ter uma vida que vale a pena. Ter uma vida que não seja cheia de arrependimentos, mas cheia de amor, de boas memórias. Que por mais que doa, eu vou focar mais nos bons momentos que eu tive com a pessoa. Da alegria da vida dela. Lá nos Estados Unidos, e eu fecho com isso, meu esposo é norte-americano. E enquanto nós estávamos morando lá, infelizmente, uma prima dele, da nossa idade, da minha idade dele, faleceu com câncer, deixando 2 crianças pequenas. E algo foi muito difícil, né? E lá é muito raro eles fazerem velório com o corpo presente. Geralmente eles fazem um tempo depois, é comum, especialmente por causa de neve. Às vezes a logística é difícil, eles fazem meses até depois. Às vezes, é muito comum a cremação lá, né? Aqui no Brasil começou a ser um pouco mais comum com o Covid. Mas eles fazem muito cremação e eles fazem lá, em vez de eles fazem um culto fúnebre de celebração à vida da pessoa. E aqui no Brasil a gente reúne para chorar junto, né, a dor. E lá é para celebrar a vida. Então eu cheguei no velório derramando em prantos e choro e querendo abraçar as pessoas e chorar. E eu via todo mundo se contendo. Sabe, um marido viúvo ali, cheio de dor, mas segurando aquilo dentro dele. E eu entendi essa questão de cultural, né, de quão diferente que é. Mas é algo que eu acho que vale a pena a gente aprender com isso, é aprender a celebrar a vida das pessoas.
E não simplesmente chorar a morte delas, mas lembrar dos bons momentos, da alegria, do que eu aprendi com ela. E aí a gente aprende a ter uma vida memorável. Quando a gente aprende a viver essa vida com um propósito. Amém? Então, por mais difícil que seja, a gente pode continuar e sendo fonte de esperança para as pessoas ao nosso redor. E se você tem algum amigo ou amiga que está vivendo um processo de luto, às vezes a gente não sabe o que falar. Se você não sabe o que falar, não fala besteira, que é uma das coisas que mais machucam. Quando besteira, fala, não sabe o que falar, não fala nada. Fala para ela, eu não sei o que falar, mas eu estou aqui do seu lado. Se você precisar, conta comigo. E às vezes é ligar para a pessoa e fala, tem alguma coisa que eu posso fazer para você, para ajudar? Às vezes é sair com os filhos da mulher, para a mulher ficar sozinha em casa um pouco, para ter um tempo para si. Sei lá, é ser amigo. E isso faz muita diferença, ajuda muito no processo de luto. Tá bom? Gostaria de orar para você, por favor, fique de pé. Eu quero orar para que verdadeiramente o Senhor nos ensine a contar os nossos dias para alcançar essa sabedoria. Que nós possamos buscar ter essa vida que vale a pena, com propósito, com felicidade, com leveza e com legado. E que o nosso legado faça sentido à luz da eternidade. Amém? Coloca a mão no seu coração então. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha realmente organizar as nossas emoções, trazendo clareza do nosso destino, propósito e legado. Eu oro para que o Senhor nos ensine a ter uma vida que vale a pena. Que o Senhor nos ensine a viver uma vida que vai fazer sentido à luz da eternidade. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos ensine a perdoar, que o Senhor nos ensine a ressignificar as coisas na nossa vida, que o Senhor nos ensine a amar de uma forma que as pessoas não sabem, não entendem. Um amor segundo o teu coração. Que possamos amar como o Senhor ama. E busca em nós, Deus, esse coração. Nós queremos ser essas pessoas que dizem sim ao teu chamado, para viver uma vida que o Senhor tem para nós. Traz a clareza para cada um aqui do propósito de vida de cada um. Porque eu sei que o Senhor nos chamou para viver uma vida com propósito. Por isso eu oro agora, por essa clareza de propósito. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que cada um aqui possa ter uma vida que vai fazer valer a pena. Uma vida, Deus, que vai deixar um legado para as gerações vindouras. Uma vida que vai marcar com impacto profundo cada um ao nosso redor. Dá-nos, ó Deus, um coração generoso para abençoar as pessoas ao nosso redor. Dá-nos um coração amoroso que aprenda a parar por um. Que tenhamos a visão do eterno e não do temporário, do passageiro. Ensina-nos, ó Deus, a ser como Jesus foi nessa terra. Ensina-nos a ser verdadeiros cristãos, a representar Jesus nessa terra. Ensina-nos a ser melhores filhos, cônjuges, pais. Que o Senhor, nós possamos, Deus, ser a representação perfeita do Pai, fazer aquilo que a gente vê o Pai fazendo. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar. Ensina-nos verdadeiramente, Pai. E eu oro, Deus, por aqueles que talvez estejam em dor ou que não tenham vivido um processo de luto bem vivido. Eu oro para que o Espírito Santo, o Senhor que é o Consolador, o Senhor que é aquele que cura toda dor, que o Senhor venha e cure o coração de cada um, abrace a alma de cada um que está em dor, em sofrimento. E eu oro para que verdadeiramente cada um aqui possa encontrar o sentido da vida e vivê-la de propósito e com propósito. E para que verdadeiramente, realmente possamos fazer tudo para a Tua glória, Jesus. Tudo para a Tua glória. É tudo sobre Ti, Jesus. Ensina-nos a viver uma vida que faça sentido à luz da eternidade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale agora para Deus com as suas próprias palavras. Qual é o impacto que você quer que a sua vida tenha na vida das pessoas? Qual é o legado que você quer construir? Qual é o propósito que você quer construir? Peça para Ele te ajudar. Peça para Ele te ajudar. Se durante a palavra você lembrou de pessoas que você precisa perdoar e você não conseguiu até hoje, peça agora para Ele. Fala: Deus, me dá a capacidade de perdoar. Me ajuda a ressignificar isso. Eu não quero ter uma vida pesada. Eu não quero carregar esse peso. Jesus, me ajuda a ter uma vida leve. Me ajuda a ter uma vida plena.
Ora agora, derrama o seu coração diante de Deus, peça para Ele para te ajudar a viver. Ele não te chamou simplesmente para sobreviver, para acordar e trabalhar com penas duras, em sofrimento, e comer e dormir e começar o outro dia para fazer a mesma coisa num ciclo que parece não terminar. Deus te fez para ser feliz. E naturalmente você deveria ser feliz. Por isso peça para Ele te ajudar a tirar do seu caminho todos os empecilhos que tem te feito para te atrapalhar a ser plenamente feliz. Busque nele agora. Ele tem a resposta para todos os seus problemas. Ele tem a resposta, a solução para tudo aquilo que você almeja. Busque nele agora a paz de espírito, a paz que vai além dos seus problemas. Busque agora a visão do eterno, a visão do além, a visão daquilo que Ele tem para você. Xere canta baralere canta baralare canta baralai xere